Olá, caros ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do Sapere Audiocast. Com vocês, eu, de novo, sou a apresentadora Gabriela Rocha, estudante de História pela UFMG, e Leandro Henrique. Olá, caros ouvintes. É um prazer enorme falar mais uma vez com vocês. Espero que todos gostem. Hoje, a nossa convidada é a Heloíse. Ela é comunista e estudante de História da UFMG e faz divulgação sobre marxismo e feminismo nas redes sociais, de uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem. Oi, Elo. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite. Eu espero que seja uma troca muito interessante para o público e para a gente também, que eu possa esclarecer algumas dúvidas e aprender com vocês também. Isso vai ser muito legal, né? A gente vai conversar sobre muitas coisas. E agora, um assunto que eu queria muito falar de início, né? Se o Léo me permitir começar a falar agora, né? Que é sobre feminismo. A gente sabe, né, que a Elo é uma feminista marxista, né? Mas que ela estuda sobre as mais diferentes vertentes do feminismo, não é isso, Elo? Sim, correto. E fala sobre as mais diversas vertentes e faz uma divulgação mesmo no Instagram dela, de uma maneira que as pessoas entendam, né? Uma maneira fácil e tal, mais didática, sabe? Do que é academicista. Isso é muito importante. Eu tenho uma proposta no meu Instagram, né? Porque, na verdade, quando eu falo de feminismo, eu gosto sempre de falar que o feminismo ele está dentro da história das mulheres, né? Não como eu posso dizer, existe uma história das mulheres antes do feminismo, né? O feminismo é um movimento até mais atual, mas a história das mulheres é desde o começo da história mesmo, né? Sempre existiram mulheres e homens na sociedade, então a história dessas mulheres também existiu, né? O que acontece é que no século XIX a gente vai ter aí o início, né, da primeira vertente, né, que hoje é chamada primeira vertente do feminismo, que aí a gente vai obter escritos, memória de mulheres, mas não quer dizer que não existiram antes mulheres lutando por direitos. Quer dizer que isso não se tornou algo, por exemplo, escrito, salvo, divulgado, mesmo porque o período histórico da época às vezes não proporcionava, né, medidas que as mulheres, por exemplo, pudessem concretizar de fato sua insatisfação com os problemas da época, né? Mas as mulheres sempre resistiram em toda história, assim, como elas podiam, né? Elas sempre escreveram também, né? Com a escrita, mas o que a gente vê assim na primeira hoje é considerada a primeira vertente, né? Justamente a fase do movimento sufragista, né? Que foi no século XIX, que é aí que se começa a falar de feminismo, que a gente tem as mulheres indo para a rua protestar por melhores condições de trabalho. Isso ocorre após a Revolução Industrial e revigora principalmente na Europa, mas a gente foca mais assim, na Inglaterra, que foi aquele boom, né, de expansão de máquinas, de mudança de material de trabalho. A gente não tem mais tanto uma manufatura, né? A gente já tem mesmo a questão das máquinas, de mulheres poderem trabalhar, porque não é porque as mulheres não começaram a trabalhar porque os homens da época achavam que elas deveriam ter direitos iguais. As mulheres começaram a trabalhar na época porque a renda dos homens trabalhadores não era suficiente. Então, eles precisavam da renda também da esposa. Então, essas mulheres se inseriram. É importante a gente falar que no século XIX, a gente vai ter, a partir do século XVIII também, mulheres reivindicando o direito, mas a gente tem que dividir essas mulheres em mulheres ricas e mulheres proletárias. São mulheres trabalhadoras e pobres. Eu só queria tirar uma dúvida. Você falou Sim. que é a primeira vertente do feminismo. A gente sabe que o feminismo é um movimento muito amplo, né? A gente nem fala o feminismo, né? São os feminismos que a gente costuma até falar. Essa primeira vertente, ela tem um nome específico? Ou todo mundo só chama de primeira vertente mesmo? Assim, o que acontece é que o movimento sufragista ficou muito marcado com o início do movimento feminista. Então, teoricamente, é considerado, principalmente na literatura ocidental, né, de teoria feminista, e o ponto-chave do começo do feminismo foi com o movimento sufragista.
Então, daí a gente tem a primeira vertente, que é uma vertente que as pessoas consideram até mais liberal mesmo, porque não focava tanto, por exemplo, em ser anticapital, ou não focava, por exemplo, em estudos pós-coloniais, ou estudos de gênero e tudo mais, né? De sexualidade. Isso a gente vai ter na segunda onda. Na primeira onda, a gente tem mais o foco das mulheres reivindicando melhores condições de trabalho. Então, é por isso que hoje ainda, quando a gente vai falar um pouco do feminismo liberal, mas quando a gente entra no feminismo liberal, a gente vê que ele não tem tantas pautas, né? As pautas dele é mais focada, por exemplo, das mulheres terem alguns direitos, de exercer a liberdade, né? Então, é por isso que retoma justamente esse primeiro momento do feminismo, a partir do sufragismo. Por quê? Porque as mulheres na época estavam querendo exercer sua liberdade. A palavra liberdade ficou muito em foco, né? Principalmente por causa dos teóricos e filósofos urbanistas. Então, a questão era ter liberdade. Como garantir essa liberdade? Mulheres tendo melhores condições de trabalho. Mulheres podendo fazer o que os homens faziam. Entende? Entendo. Então é por causa disso. Ô, Elo, eu Sim. tenho uma dúvida. Eu não sei se ela entra totalmente nesse aspecto que você falou, mas eu sempre quis entender se teve um ápice ou um boom ou um marco na qual, porque antigamente a gente sabe que, talvez eu esteja errado, mas as mulheres na Grécia ou até na história medieval eram vistas de uma forma e depois foram vistas de outra. Antigamente a mulher não tinha aquele valor, era mais como um órgão reprodutor, né? Mas depois de um tempo ela passou a ser mais reconhecida. Tem um marco na história que muda isso? Em que as mulheres passam a ser mais reconhecidas. Isso. Então, o que acontece antigamente, a gente foi pegar ali Grécia e Roma e tal, as mulheres, basicamente, né, ou eram vistas como prostitutas, né, promíscuas e tudo mais, ou eram vistas como deuses, que é uma questão que eu gosto muito de falar e de trabalhar, é que as mulheres, elas sempre foram tiradas de sua humanidade, né, ou era vista como uma prostituta que não ser dotada de intelecto, apenas de corpo, era vista como deusa, né, a deusa primeiramente ali na Grécia, nos estudos mais antigos, na Mesopotâmia, a gente tem a mulher como uma figura de deusa, né? A glorificada e tudo mais, né? Então, foi sempre essa competição. Depois, os deuses homens começaram a ser mais cultivados. Isso veio principalmente com o fortalecimento de um Estado, que não é um Estado moderno, mas um Estado ali em que a gente tinha um homem, um patriarca, etc. E aí começaram a se cultuar mais deuses homens. O ponto que eu acho que é um marco, assim, de que as mulheres começam, é porque eu quero deixar bem claro uma coisa: as mulheres sempre reclamaram da sua condição, sempre resistiram à sua condição, desde a época da Grécia, de Roma, então a gente pega. Mas elas sempre resistiram. O que acontece é que essa resistência não era como é que eu posso dizer? Ela não era tão vista, né? Eu acho que também muito do poder da mídia e do poder, por exemplo, de jornais, a criação de jornais, da escrita, fez com que se divulgasse isso também, né? A gente não tinha tanto isso. Mas eu acho que o ponto-chave mesmo é que as mulheres nunca foram vistas como aquelas que não saem quebrando loja no centro da Inglaterra, quebrando tudo porque queria melhores condições de trabalho, né? A mulher sempre foi vista como a quieta, ou como a promíscua. Então, isso é um marco, entende? O movimento sufragista ele é um marco, porque ele Uhum. fala ele é um marco, assim, eu entendo, assim, principalmente no Ocidente, o movimento sufragista como um marco da reviravolta da resistência das mulheres. Principalmente por causa da mídia, principalmente porque as mulheres passaram a entender sua opressão e reivindicar de uma maneira que ficou muito abrangente, sabe? Que gerou movimentos em outros países também. Tem uma coisa também que comumente as pessoas falam, né? Que a história ela é contada só de uma forma, né? E boa parte da história também antiga foi contada por homens, né? Escrita por homens, contada por homens. Deve ter muita coisa assim da resistência feminina que não foi escrito, né? Não foi colocado. Ou talvez foi colocado sim, mas foi apagado pela história, uma história que é do século XIX, né? Que
que aumenta o significado do masculino e diminui o significado do feminino, né, na história, assim como aconteceram com as mulheres cientistas e outras coisas assim, né? Sim, o ponto que eu gosto de falar é, antes do movimento sufragista, a gente tinha a história das mulheres. Então, por exemplo, o que era. As mulheres sempre escreveram assim, sempre tiveram contato com a escrita. Então, se a gente for pegar ali século XVII, XVIII, as mulheres sempre escreviam das suas condições, etc. Né? A Virginia Woolf, uma escritora, no livro dela, Um Teto Todo Seu, ela fala muito bem disso, de que as mulheres elas não podiam nem escrever. Se elas tivessem que escrever, que era o caso dela, elas tinham que pegar um caderninho escondido e fingir que estava falando sobre outra coisa, assim. Então, a gente tem na Idade Média, por exemplo, né? Mulheres escrevendo, mulheres produzindo ciência, não era chamado de artigo científico como hoje, mas elas estavam produzindo ciência. Tinha isso muito importante, né? Naquela época. Então, sempre escreveram e sempre produziram algo, seja através da arte, seja através da expressão do corpo, contra o sistema vigente. Quando a gente fala que a história foi escrita por homens, né, é porque realmente foi. Mas isso não quer dizer que as mulheres não escreviam. Isso quer dizer que eram os homens que eram publicados. Entendeu? E as mulheres que iam ser publicadas, elas tinham que usar o nome no masculino. Então, tem essa questão. A partir do momento que as mulheres começam a publicar mesmo, assinando com o nome delas, né, e tudo, aí a gente vê o crescimento daquilo que a gente vai chamar de teoria feminista, que a teoria feminista é o estudo escrito da teoria feita por mulheres, né? E aí entra literatura, entra artigo científico, entra livros teóricos mesmo, né? Então tem esse marco. A história das mulheres foi muito marcada por essa ausência das mulheres, né? Porque, por exemplo, elas podiam escrever, mas não podiam divulgar. Podia fazer. Se elas mexiam com ervas, estudos de ervas, tudo eram tacadas na fogueira. Então, é sempre marcada por isso. Quando vem aí, né, a Idade Moderna, e o século XIX principalmente, não é só mais a resistência, né, não somente, mas também divulgação. Elas começaram a publicar no seu próprio nome, começaram atrizes, mulheres começaram a participar de teatro, né? Não é que não participasse antes, mas assim, tem que fazer papel de homem sem ter que ficar se escondendo, entende? Entendo. Nossa, isso é muito interessante. Eu não tinha noção disso. Agora abriu várias chavinhas na minha cabeça, assim. Não, com certeza. Mas tem como, talvez tenha algum estudo histórico que consiga, igual você falou que antigamente as mulheres, para escrever, às vezes usavam um nome de um homem. Mas tem como diferenciar para saber se foi realmente uma mulher, um homem ou isso? Eu não sei como é que faz pra diferenciar isso. Que eles faziam? É o estudo das fontes históricas, né, no caso, né? Sim, é porque eu vou pegar, no caso, uma autora mais contemporânea, que é a Virginia Woolf. Contemporânea, assim, né? Século XIX. Mas, assim, o que ela fazia? Antes dela escrever, ela publicava com o nome... por exemplo, o nome dela era Virginia Woolf. Ela não poderia publicar Virginia, ela tinha que publicar o Woolf. Quando você publica o Woolf, você não sabe se é homem ou se é mulher, entendeu? Então, ficava traçado como um homem. Você tá entendendo? Sim. Tem um filme muito interessante, atual, para vocês entenderem isso, que ganhou algum quesito do Oscar, que é o livro chamado Mulherzinhas, que ficou conhecido o filme como Adoráveis Mulheres. Ficou bem famoso aí. E o que acontecia? Assim, sei qual que é. Tinha uma escritora lá, né? E inicialmente o editor falou para ela: você vai ter que publicar com o nome de um homem. Eu não posso te publicar com o seu nome, porque senão não vai divulgar. E aí até que no último estalo do filme ele falou, vai com seu nome. Entendeu? Quando ela já tá fazendo muito sucesso. E essa autora, esqueci, mas o livro chama Mulherzinhas, traduzido para o Brasil como Mulherzinhas. É a história da autora mesmo que ela põe nesse livro, né? Que ela teve essa dificuldade. Então era assim, tanto é que tem estudos recentes de artigo científico, porque eu não sei se vocês sabem, mas na contagem de artigo, eles não conseguem ver direito quais mulheres escreveram por causa do sobrenome. Antes aparecia, você tinha que colocar referências só em parênteses do sobrenome. Essa coisa de colocar, por exemplo, pegar uma autora assim, Davis Angela, isso foi uma coisa recente, é uma luta do movimento feminista, porque antes aparecia só Davis.
Aí você não sabia se era homem ou se era mulher. Aí não podia contabilizar a pesquisa de mulheres escrevendo artigo, entende? Foi um Nossa. problema, né? Então, É complicado mas de isso. estudo mesmo, científico, de livro, todos da Virginia Woolf, eu recomendo, mas principalmente um Teto Todo Seu. Ela fala que se ela fosse Shakespeare, fosse mulher, será que ele seria tão divulgado, né? Se Shakespeare Eu tivesse uma... tenho. Sim, pode falar. Não, é porque eu lembrei agora que tem aquela história que todo mundo conta, que é tipo, a escritora do Harry Potter, né, a J.K. Rowling. Muita gente fala que ela colocou a J.K. Rowling, né, justamente porque ela não podia colocar o nome dela, né, o nome dela, porque era um nome de mulher. Então, ela não colocava foto e tal, era J.K. Rowling. Sim, Só. tenho certeza que se ela tivesse colocado o nome dela como mulher, não venderia tanto. É verdade. Não, Entende? Não venderia mesmo. e foi uma coisa assim dos anos 90, gente. Isso não tá É tão longe recente, da né? É gente, sabe? recente pra É caramba. muito recente. Essa questão dos artigos, ainda se você vê, assim, que ainda tem. As mulheres não colocam o nome dela, colocam só o sobrenome. Aí é muito complicado, né? Sim. Eu tenho uma pergunta, acho que até a Gabi também Sim. pode responder. Mas essa é uma dúvida pessoal minha que eu sempre quis perguntar para mulheres que se empenham em relação a esse assunto. É porque a gente vê muitas outras mulheres que são. Elas se nomeiam antifeministas. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem até uma deputada estadual que é Sim. muito famosa, que ela tem livro sobre antifeminismo. Uhum. Qual que. Como é o sentimento de vocês que lutam com isso todos os dias, sabendo que tem uma outra pessoa que faz completamente o contrário, que pega tudo que você fala, refuta, faz completamente o contrário. Qual é o sentimento de vocês em relação a isso? Meu sentimento inicial é que um dia essa mulher desperte para a força. Mas, brincadeiras à parte, a questão do antifeminismo, ela não é, assim, eu vejo tudo como uma questão bem estrutural, assim, sabe? Você pode ver que mulheres que se dizem antifeministas, às vezes eu vejo um vídeo daqueles no YouTube, assim, uma feminista conversa com uma não feminista, não sei como é que é. Aí eu fico olhando isso, né? Porque se essa mulher que se diz antifeminista está numa plataforma online falando que não é que é antifeminista, é porque mulheres morreram e lutaram para que ela pudesse falar que é antifeminista hoje, entende? Então, assim, eu vejo que, principalmente, eu acho que essas mulheres, elas não têm um estudo teórico de fato do feminismo. Elas têm a impressão que o feminismo é aquele feminismo pautado de tirar o sutiã e ficar pelada, de que o feminismo é sobre odiar homens, que o feminismo não é uma pauta séria, que o feminismo mata bebê e tal. E aí vem dessa construção. A maioria dessas mulheres, pelo que eu já reparei, são religiosas ou são casadas com homens que geralmente estão na política. Eu já observei isso, geralmente homens de direita. Né? Existem algumas solteiras aí com esse discurso, o que me deixa um pouco sem entender. Mas eu acho que é justamente a questão de como a forma que essas mulheres foram socializadas, né? Então, se você foi socializada, né, todas nós somos, para nos odiar e nos odiar as outras, né? Eu acho que é normal que surja esse sentimento de, por exemplo, não querer ter essa união entre as mulheres, não querer estudar sobre mulheres, sabe? O Trotsky, né, ele fala uma coisa muito interessante, que eu até postei no meu Instagram, dessa contra-revolução. Eu tenho uma revolução que foi a revolução do movimento feminista, e aí surge um movimento reverso contra isso tudo. Na maioria das vezes é um movimento vindo por mulheres. Tem uma série muito interessante que não é divulgada, atual, que chama Miss América, que a gente tem uma mulher que se candidata, vai se candidatar, eu acho que é primeira-ministra ou presidente, e ela monta clubes antifeministas. Ela é de direita e se diz antifeminista, uma mulher. A narrativa dela toda é assim. Mas eu percebo nela, e em muitas, que ela está dentro desse lar patriarcal, casada, dentro desse lar patriarcal, o marido não deixa ter nenhuma liberdade, o marido não deixa ter nenhum acesso a nenhum tipo de livro que não seja livros religiosos ou livros da ideologia deles. E aí essa mulher vai ficando moldada num certo ponto que ela
consegue sair dali. Eu acho, não estou falando que essas mulheres não têm capacidade de pensar e de se posicionar, mas a estrutura vai moldando tanto e eu acho que às vezes falta essa capacidade, não é capacidade, esse entendimento de que existem outras alternativas, sabe? O feminismo é um movimento importante, porque a gente não é incentivada a estudar mulheres. Logo, se eu não sou incentivada a estudar mulheres, logo eu não vou ler teorias feministas de mulheres. Logo, eu vou achar que não preciso do feminismo. Entende? Sim. Então, eu já vi muitas mulheres que se declararam antifeministas, que começaram a estudar o movimento e hoje são feministas. Mas ainda assim, eu sigo lutando por mulheres, principalmente por essas mulheres antifeministas, né? Porque a luta é para que todas as mulheres sejam livres, até as mulheres que são contrárias ao nosso movimento, entende? Sim. Eu acho que tem uma coisa entrando nesse assunto também, que eu me lembrei de uma série que eu gosto muito que chama The Office. Eu não sei se vocês já viram essa série. Eu Aí já tem uma vi. pessoa. Tem uma personagem lá, esqueci o nome dela agora, que ela é assim, ela casou com um cara, spoiler, né? Ela casou com um cara lá da refrigeração. Sim. E ela fala, Oi? tipo assim, Hum. é, olha, eu não sou feminista, mas eu acho que a gente não devia aceitar essas coisas, sabe? Assim, é muito. Tipo assim, uma crítica de uma coisa que ela tá se contrariando, sabe? Ela fala assim. Ah, eu não sou feminista, mas, sabe? Tipo, Sim. acho que as mulheres, elas sabem o que é. Elas sentem isso, sabe? Tipo, de certa forma, a gente sabe que alguma coisa é errada, mas de outro lado, a gente não tem tanto aprofundamento assim no estudo feminista e tem maus olhos. Então a gente não se nomeia com uma coisa que naturalmente faz parte da gente. De não aceitar opressão, de não aceitar essas coisas, sabe? Não aceitar alguém ter a mesma profissão que eu e receber um salário bem maior que o meu. Então, assim, as mulheres sentem essa revolta e elas não querem colocar o nome de feminismo porque tem maus olhos, assim, ou não tem acesso suficiente ou tem um acesso limitado de coisas que apontem para informações diferentes sobre o que é o feminismo, né? Mas é uma questão interessante essa que você falou. Não sei se você está falando da PEN, no The Office. Não sei dela, esse discurso. Não, não é a Mas, pena, não. É a não, outra. Esqueci o nome agora. tudo bem. Mas essa questão, porque as pessoas acham também que, por exemplo, que só através de estudar livros teóricos você vai entender o feminismo. Não. A experiência te faz entender o feminismo. Né? Eu tenho mulheres, por exemplo, do exército curdo, né, mulheres mais velhas, que nunca tiveram contato de fato com uma literatura feminista, de teóricos, mas às vezes as mulheres estão lá, ajudando outras mulheres e resistindo, porque a experiência faz com que você sinta a sua opressão. Eu sempre falo isso. As mulheres, elas podem não saber conscientemente da sua opressão, mas elas sabem que tem alguma coisa errada. Entendeu? A consciência, ela vai vir a partir de que você vai percebendo que tem alguma coisa errada e vai investigando o que tem alguma coisa errada. Essa investigação pode ser através de teoria, pode ser através de troca de conversa, pode ser através da luta mesmo. Né? Você está ali sofrendo do lado de outra mulher, você percebe que tem uma coisa errada. E assim que as mulheres, né, que as teóricas feministas, é importante falar também, gente, nem toda mulher que escreve é feminista, né? O que a gente chama de teoria feminista são mulheres que escrevem sobre a causa da opressão das mulheres, como combater, etc, né? Que não é porque eu estou lendo um livro de uma mulher, por exemplo, aleatório, que ela é feminista de fato, né? Então, você ser considerada teórica do feminismo é um pouco além, né? A não ser que essa mulher escreva sobre mulheres. A partir do momento que você escreve sobre mulheres e fala da vivência de mulheres, você é uma teórica feminista. Isso conta também como biografias, autobiografias também? Sim, sim. O estudo de mulheres em geral, do que as mulheres foram, não só, tipo assim, conceitos feministas, mas, sei lá, a gente tem ali a biografia da Virginia Woolf, ou da Rosa Luxemburgo, ou uma autobiografia, etc., poemas, isso tudo é uma forma, primeiro, que essas mulheres escreveram, então é um fato importante, a gente tem essa fonte que as mulheres escreveram, elas escreveram sobre dor, escreveram sobre elas, sobre mulheres,
Então, isso é um fato fundamental dentro da teoria feminista, né? Quando eu falo de teoria feminista, não estou falando só, tipo assim, de conceitos do feminismo, teóricos, mas eu falo também da vivência. A vivência que essas mulheres tiveram e relataram também são estudos, entende? Sim. Estudar a opressão também passa pela própria experiência, sabe? Tem uma pergunta também, que é igual você e a Gabi tinham falado a respeito de uma visão negativa que as pessoas têm a respeito do feminismo. E acho que essa é uma coisa que a mídia reforça muito. A pessoa, às vezes, que não tem nenhum posicionamento, nenhum pensamento sobre isso, ele vai lá no YouTube, pesquisa o que é feminismo. Aí logo de Uhum. cara já vem um homem do youtuber lá de direita ou sei lá o que e já começa a deturpar tudo que as feministas fazem, falam e começa a encher a cabeça do cara de desinformação. Então é uma coisa que está mal vista. Às vezes a mulher quer se assumir, ser Uhum. feminista e tal, mas ela tem muito medo da repressão, do que os pais ou os amigos vão pensar dela. O que você tem a dizer sobre essa visão que a sociedade tem e o que fazer para que pare com essa visão que não tem nada a ver? Bom, primeiro, assim, eu estudo feminismo e história das mulheres, né? São coisas diferentes, há 7 anos. E aí, sempre quando eu comecei a falar na internet, sempre vinha gente, muita mulher, muita menina vindo relatar, eu quero me dizer feminista, mas meu pai é pastor. Eu quero me dizer feminista, mas eu tenho medo. Então, assim, elas querem. Mas eu acho também que a questão familiar é muito importante, porque se você depende dos seus pais, financeiramente. Se você não vai na casa dele, você vai. Hoje é um delegado feminista, sabendo que seu pai é uma pessoa que não concorda. Entendeu? Então, a pessoa pode sofrer algumas consequências. Você tá me entendendo? Sim. Eu não posso vir aqui e ser responsável e falar, nossa, assuma-se feminista agora, bota lá no seu Instagram, girl power e tudo mais, porque as pessoas vivem condições diferentes. O que eu falo é assim, se você tem condições de ser feminista, estudar feminismo e tudo mais, faça. Você não pode, continue estudando mulheres, continue estudando a teoria, porque quando você puder deixar isso público, você já vai ter uma base, você já vai conseguir também, através dos estudos, empoderar mais e conseguir reforçar, apesar que eu não gosto muito da palavra empoderamento, mas assim, de ganhar um certo poder, né? Mas o que rola no YouTube hoje em dia, principalmente quando você joga lá, é porque muitos feministas liberais começaram a fazer vídeos sobre o que é feminismo no YouTube, porque viu que isso não é um certo engajamento. Mas aí começa a fazer um material muito irresponsável, a maioria não tem referência, e aí começa a falar assim, feminismo é sobre isso, feminismo é sobre aquilo. Aí vai criando uma deturpação do que é de fato, porque não tem bibliografia, não tem estudo, aí vai criando uma deturpação. Aí junta com isso com homens que são completamente antifeministas falando coisas erradas na internet. Aí a pessoa que joga isso no YouTube, ela vai ter acesso primeiramente a essas duas fontes, né? De um feminismo totalmente liberal e de caras machistas que não estão afim de querer falar de uma maneira séria e tudo mais. E aí, a pessoa olha para aquilo e fala, poxa, né? A pessoa assusta, né? A pessoa não sabe no que acreditar, no que não acreditar. E também tem, para quem é religioso, né? Fica naquela questão, mas como eu posso ser feminista se eu sou religiosa? Mas como eles falam que feministas matam bebê. Isso não é uma coisa assim só de agora, né? No século XVIII, XIX, a partir dessa coisa das mulheres de querer reivindicar o trabalho, começaram a sair várias imagens em jornal falando que se as mulheres começarem a trabalhar, os filhos dela iam passar fome, o marido ia viver sujo. Então, é uma imagem que é construída, não é de agora. Né? E quando eu falo imagem, é tipo assim, foi divulgado na mídia. E a divulgação, ela não para no tempo, né? Ela continua, porque, por exemplo, a imagem pode ser velha, mas a mentalidade vai passando de pessoa para pessoa. Então, as pessoas que começaram a ler, por exemplo, no século XIX, que mulheres que trabalhassem, os bebês dela iam passar fome, essa mentalidade foi passando de geração em geração, você tá me entendendo? Sim. Então, ainda hoje, a gente tem resquício disso. Aí chega desinformação no YouTube, informação errada, juntando com um estereótipo já de que feministas odeiam homens, que feministas comem crianças, etc., matam e tal. Sem falar na mídia atual também, né? Porque, assim, a direita cumpre um papel importante em distorcer informações, né? O objetivo é distorcer. Então,
se a gente dá poder para as mulheres, essas mulheres podem fazer uma revolução, já fizeram, né? Como é que a gente fica, né? Eu não quero perder o meu posto de homem no topo, né? Então a gente precisa criar informações, que é justamente a questão que entra aí, né? De criar uma cultura marxista, uma cultura feminista, né? Um feminismo cultural, vamos dizer assim, né? Para distorcer as informações, entende? Então eu acho que é por essas vias. De um passado não tão passado assim que perdura, né? De uma imagem mal construída e misógina sobre as mulheres, de conteúdo completamente sem informação séria na internet e de um discurso forte da direita, entende? Antifeminista. É um Eu conjunto acho de desinformação, né? que é um conjunto. O que eu acho assim que pode ser feito é o que eu sempre falo, é com informação. Falta de informação só se combate com informação. Com informação, não é eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, então agora você vai ler 900 páginas desse livro aqui, História das Mulheres, não é assim. A gente tem que democratizar e tornar didático. Então, assim, o que eu procuro fazer no Instagram eu vou pegando, igual um dia eu fiz um post sobre a queima de sutiãs. Aí eu conto partezinhas, depois eu penso em gravar um IGTV, eu vou gravar um IGTV essa semana com um livro da editora Brasiliense, que é Feminismo, que é um livro super didático, pequenininho, qualquer pessoa consegue entender. Então eu pego esse livro, transformo ele num vídeo e deixo de maneira acessível. A partir daí, a pessoa vai entender, mas eu não quero que ela entenda e reproduza o meu discurso, eu quero que ela entenda e seja capaz ela mesma de adquirir uma autonomia intelectual que leve ela a pesquisar outras coisas e ela mesma tem um discurso crítico, entende? Eu acho que a forma é essa. E a gente não educa só através da escrita, né? Eu penso que a gente deve indicar documentários. Imagina se uma adolescente de 16 anos escuta esse podcast. É verdade. Tem que. Percepção, entende? Então Mas, é por essas vias. sim, mas eu Sim. gostaria muito que todo mundo escutasse isso que você tá falando mesmo, entendeu? Porque até eu, como homem, eu não sei nada sobre esse assunto. O que eu sei, eu tento passar aí. O que eu vejo até. Por exemplo, eu moro aqui no interior, que é Matosinhos. Não é considerado uma cidade do interior, Uhum. mas pequenininho. Então, se eu falo qualquer coisa relacionada a feminismo, aí logo as próprias mulheres já falam, ah, não, porque elas ficam nuas na rua e quebram os negócios e destrói tudo. Gente, mas aqui na minha cidade, infelizmente, é assim, velho. Então é muito complicado. Você Mas eu pega um. penso, pode tomar. Eu acho que elas pegam pessoas pra explicar o movimento. E eu acho que não é assim, né, velho? Pegam algum caso específico de uma pessoa que fez pra explicar um movimento. Uhum. É isso que é. Ah, velho. É complicado. Eu vou explicar o que é esse feminismo que todo mundo tem horror e eu também tenho, porque existiu um. Eu não sei se eu esqueci o nome desse movimento na Alemanha, acho que começou. Eu não sei se aqui no Brasil é o é um. Ah, eu vou lembrar o Fem- nome e falo. Femen? É É Femen? Eu o. não, É o Femme Fatale, alguma coisa assim? não, é um que uma mulher Ah, que tá. antes era feminista radical, desculpa, é um que uma mulher que era do governo, que era feminista radical, virou uma, tipo assim, um negócio de nazista, uma loura. Eu não sei o nome dela. Mas não sei. Ah, não consigo Mas, lembrar agora, não. mas eu vou explicar o que que é. Quando o feminismo liberal chegou aqui no Brasil, eu vou explicar o que é liberal. O liberal, assim, dentro desse contexto, é com ideias que vêm do liberalismo que tudo pode. Aqui não estou falando tudo pode. Então, eu descobri que eu sou oprimida, então eu quero igualdade salarial, eu quero ter os mesmos direitos que os homens, eu quero ir para a guerra lutar também, eu quero carregar cimento, eu quero. Vem essa ideia. Então, se o homem pode sair na rua sem camisa, eu também posso. Então, quando tiver um protesto, uma manifestação, eu vou jogar meu sutiã fora. Entendeu? E aí, que entra que eu não concordo muito, por quê? Porque a gente sabe que corpos de mulheres são muito sexualizados, né? Muito sexualizados, Uhum. são jogados em mídias pornográficas sem autorização. A pornografia, a gente sabe dos problemas de prostituição, pornografia infantil. Então, assim, você pôr um seio para fora numa manifestação não muda nenhuma estrutura na sociedade machista, entendeu? Não muda. Quando a gente fala de mudanças no feminismo, é mudanças estruturais.
levantar meu sutiã aqui e colocar meu peito para fora e falar liberdade, assim, eu não vou estar sendo. Eu vou estar fazendo um movimento contrário, que é justamente favorecer homens. Homens querem o quê? A maioria, assim, né? Machistas, etc. Ter acesso ao corpo de mulheres da maneira mais fácil possível para poder objetificar. Se eu não meu sutiã na rua e mostro meus peitos, eu estou fazendo exatamente o que eles querem. Eu não tô destruindo nenhuma estrutura opressora para as mulheres. Então, essa ideia do feminismo liberal de vamos jogar o sutiã fora, porque assim a gente vai conseguir direitos, porque assim a gente vai estar igualando aos homens, na verdade a gente não está igualando a nada, a gente está fazendo exatamente o que eles querem. Né? Eu acho que o movimento tem que ser contrário. Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que manifestar, mas eu tenho que falar de direitos, eu tenho que levar cartazes falando sobre abuso de meninas, de estupro, de gravidez precoce, de racismo, de mulheres negras ou não brancas que sofrem de uma maneira diferente. É isso que eu tenho que protagonizar. Entendeu? Se eu vou para a rua e mostro meus peitos lá, falando que sou uma forma de protesto, além do meu corpo estar sendo objetificado, além de nenhuma estrutura dominante estar sendo destruída, porque a gente não está fazendo um movimento aqui de direitos para mulheres, eu estou fazendo uma coisa de objetificação. Ah, mas chama atenção, tá? Mas chama atenção para um lado que não é o que a gente quer. Se a gente quer libertar mulheres, aí vem muita gente que fala assim, mas as feministas liberais falam assim, mas eu me sinto empoderada quando eu tô pelada, né? A questão que entra do empoderamento, né? Que a Joyce Bert, que é uma autora que eu gosto muito, ela tem um livro que é Empoderamento, da coleção da Jamila, Feministas Plurais, e que ela fala, tipo assim, o que dá poder, e que vem muito da noção de Paulo Freire de empoderar, é o grupo. A gente não pode se empoderar sozinha. A gente pode se empoderar sozinha, mas tem que ser em conjunto. Eu me empodero, você se empodera, porque eu sozinha não mudo nada. Eu saio de peito para fora na manifestação, não muda exatamente nada. Então, assim, nudez não tem nada a ver com empoderar pessoas. O que tem a ver com empoderar pessoas é estudo, engajamento político, fazer manifestação, lutar por direitos. Então, assim, o feminismo liberal, né, que começou, assim, se espalhou pelos países, principalmente em Estados Unidos e Europa, ele vem com essa imagem de que para as mulheres terem direitos igual aos homens, elas precisam fazer as coisas erradas também que homens fazem. Por exemplo, começou uma onda de, eu também quero ir para o exército. Mulheres também têm direito de ir para o exército. A questão não é essa, gente. A questão é que a gente não tem que ter guerra, você entende? A questão não é que mulheres têm que ir lutar na guerra. A questão, principalmente dentro do comunismo, a gente é anti-imperialismo, é não ter guerra. Guerra não é uma coisa legal. Nem homem nem mulher tem que estar indo para guerra, você entende? A questão é essa. Então, surgem umas coisas assim, sabe? A igualdade salarial, que é muito importante, com certeza. Algumas coisas, algumas premissas que vêm do feminismo liberal, que eu acho que é a única que eu concordo, mas que é também de todos os outros movimentos feministas, que é a igualdade salarial. Mas o resto serve em função, principalmente, de objetificar mulheres, servir ao patriarcado. Então, a gente vê, por exemplo, tudo vira comércio, né? A gente vê muita Outro dia eu vi um tênis da Vans da Frida. E o tênis estava R$300. A Frida que foi uma comunista. Aí você vende você estampa a cara de uma mulher comunista num objeto capitalista e vende R$300. Essa é a cara essa é a cara do feminismo liberal. O que é isso? Entendeu? Então, assim, não é para ter essas coisas, não é para eu ter um tênis de R$300 contribuindo mais ainda para o capitalismo. Tô falando que as pessoas não podem comprar tênis, tá, gente? Eu tô falando que usar a figura de uma mulher que lutou sério dentro do feminismo, sério dentro do comunismo, e colocar ela numa estampa de um tênis de R$300, aí você tá rindo com a minha cara, né? Que estrutura que a gente tá mudando? Que feminismo é esse? Você entende? Então, esse é o tipo de feminismo que não muda as estruturas. E quando eu falo de estrutura dominante, é racismo, capitalismo, imperialismo, por causa de guerras coloniais, misoginia, percebe? Mas aí você vai falar assim, então eu não devo estudar o que é o feminismo liberal? Não. Não, você deve estudar sim. O que eu tô falando é que você tem que estudar. Quando eu estudo história das mulheres e feminismo, eu estudo tudo. Eu estudo até o que eu não gosto. Eu não gosto de estudar feminismo liberal. Mas eu preciso estudar autoras liberais para poder reforçar meu discurso. Para eu poder saber do que eu tô falando. Então, assim, eu estudei tudo, li,
E aí eu percebi também, não só pelas manifestações na mídia, que é um movimento que realmente não está servindo as mulheres, está servindo a homens, ao patriarcado, ao racismo, a outros estudos, menos as mulheres, percebe? Mas é importante eu estudar, porque se eu sou uma teórica que quero estudar mulheres, história das mulheres e feminismo, eu tenho que estudar. Então eu falo para as mulheres, estudem, mas estudem com crítica, sabe? E, e também tem uma coisa que o pessoal fala que o feminismo liberal virou uma coisa muito comercial, igual você falou da Frida. Uhum. Isso me lembrou um filme que lançou na Netflix, eu não sei se você chegou a assistir, mas chama Moxie, Quando as Mulheres Vão à Luta. Você chegou a ver? Ah, eu comecei a ver o início de uma menina que muda de escola, né? É tipo Isso, assim, ela vai é. pro ensino médio. E é muito Uhum, interessante esse filme porque ele faz várias abordagens sobre a mesma coisa. Tem até uma personagem que é amiga dessa menina, que chama Cláudia, né? Que ela é oriental e tal, ela é Nisei, não me lembro se ela é japonesa ou coreana ou uhum, chinesa. Era um dos três, assim, que normalmente são os que a Netflix aborda, né? Aí, e ela falando assim com. E ela não participava das coisas que essa menina começou a participar. Essa menina começou a uhum, ficar instigada, ela era muito quieta, ela até mesmo se descreve assim no início, falando assim: não, ou é só deixar pra lá que ele para de te perturbar, sabe? uhum, E depois ela vai mudando esse tipo de pensamento na cabeça dela. E essa outra amiga dela sente que não consegue acompanhar. Mas aí, depois uhum, de muito tempo, que ela chega lá na casa dessa amiga, né? Fala assim, nossa, uhum, por que que você não tá participando? Que não sei o quê. E a Cláudia, né, que no caso é essa menina oriental, ela fala assim, olha, isso não, a minha família não permite, não acha correto. Eu não sou igual você, eu não sou branca, sabe? Eu tenho que seguir uhum, certos meus estudos porque é a oportunidade que eu tenho que estar aqui, entendeu? Então uhum, existe essa mudança. Esse filme é muito interessante para abordar esses aspectos, essas diferenças que existem das mulheres dentro do próprio feminismo. Eu acho que Moxie trata muito sobre um feminismo liberal, porque não tem uma pauta uhum, abordada, mas ao mesmo tempo você percebe a diferença das mulheres dentro desse feminismo que engloba tudo. Em contrapartida, é o que eu queria muito comentar com você e tal, é sobre a questão do feminismo radical, que, igual você falou bastante sobre o feminismo liberal, e eu acho que outro tipo de feminismo que, quando as pessoas têm contato, é um contato, assim, muito ruim, né? Que é o uhum, feminismo radical, às vezes de uma forma muito crítica, que nas redes sociais, com memes e tudo e tal, aquela coisa, que é o feminismo radical em contrapartida ao feminismo liberal. E assim, porque, igual eu até cheguei a comentar com você, na escola você estuda assim, não, o movimento feminista, na aula de sociologia é uma aula só. Normalmente uhum. ainda pega outra aula aí pra fazer as duas juntas de uma vez. Sim. Ele fala assim, o feminismo, sabe? É uma página do seu livro e acabou, sabe? E é um Uhum, movimento muito mais amplo. E quando as pessoas saem da escola, né, ou até mesmo dentro da escola, elas têm contato com essas correntes e tentam entender essas correntes, dá um choque, né? Tipo assim, nossa, que engraçado e tal. E não chega a conhecer, não chega a ter aquele pensamento crítico, igual você falou. Então eu queria que você explicasse um pouco mesmo sobre o que é o feminismo radical, em contrapartida também ao feminismo liberal e os outros tipos de feminismo também. ok. Eu falei que o movimento sufragista teria marcado aí o que a gente chama de primeira onda do feminismo, né? O feminismo Sim. radical, ele vai se caracterizar como a segunda onda do feminismo. Isso vai ser ali mais ou menos na década de 60 e 70, 1960 e 1970. Existe um livro muito famoso chamado A Mística Feminina, de Beth Friedan, que ela ficou uma das principais marcadas do feminismo radical. Inicialmente, o feminismo radical, o que aconteceu? A gente vinha com essa onda de feminismo liberal, a gente tava, é importante lembrar também que nesse período, né, a gente tinha a Guerra do Vietnã, o movimento hippie em alta, né, muitas pessoas lutando contra a guerra, aquele movimento, né, de paz e tudo mais. E aí, o que a gente tem é que algumas feministas estavam insatisfeitas com a forma como as mulheres, apesar do voto, apesar de tudo, elas eram tratadas. Elas perceberam, muitos teóricos perceberam, né, principalmente esses do feminismo radical mesmo, que tinha uma coisa errada, porque não se falava nos círculos de mulheres lésbicas, não se falavam sobre mulheres negras ou não brancas, não se falavam sobre políticas
anticapitalistas, faltava isso no movimento. Então, aí, muitas teóricas começaram a escrever o que elas sofriam, né? Tanto dentro de casa, o lema do feminismo radical é o pessoal é o político. Tá? O que significa o pessoal é político? O que acontece comigo fora do espaço público é político. O que acontece comigo dentro da minha casa é político, entendeu? Então, a questão para elas é, tanto é que nesse filme, nesse livro, A Mística Feminina, a Beth Silvia conta todas as opressões que ela sofria dentro de casa como uma mulher, tipo assim, de classe média, etc. Tipo assim, de ter que ficar o dia inteiro arrumando casa, enquanto o marido trabalhava, de ter que não ter oportunidade, por exemplo, de realizar estudo, porque estava estudando, estava cuidando da casa, mas então aí, porque assim, mulheres ricas, elas, diferente de mulheres proletárias que sempre tiveram que trabalhar, elas sempre foram sustentadas pelos maridos, assim, a maioria, né? Então, assim, o marido falava, eu sustento, então você não precisa trabalhar, então você fica cuidando da casa e dos filhos, assim, como a mulher não tinha outra fonte de subsistência, ela tinha que acatar. O pessoal político, esse lema que marca o feminismo radical, ele fala o seguinte, ó, as opressões que eu sofro dentro da minha casa, elas são importantes. Não é só as opressões que eu sofro no trabalho, ou na igualdade na questão de falta de igualdade salarial. Se meu marido me bate, isso é político. Se eu passo o dia inteiro trabalhando e não recebo, né, que é a questão que até a Silvia Federici trabalha, que é a questão do patriarcado do salário, né, que é o que as pessoas chamam de cuidado e de amor que as mulheres fazem dentro de casa, na verdade é um trabalho não remunerado, né? As mulheres não recebem para fazer isso. E então, tudo que acontecer dentro do meu pessoal, se eu estou me descobrindo lésbicas, isso. Eu me percebo, né, no caso de mulheres negras, mas eu vejo que no tratamento dentro de casa, né, eu não trabalho nos mesmos espaços que mulheres brancas, eu não sou tratada da mesma forma. O que acontece na minha vida pessoal é importante para o político, entendeu? Porque antes, só o que as mulheres sofriam fora da escala doméstica era mais importante, entendeu? A questão de trabalhar fora, etc, etc. Com o feminismo radical, a questão do pessoal político ficou muito forte. Então, as mulheres começaram a tratar de opressões assim, que elas sofriam no íntimo, assim, sabe? Então, esse lema pessoal político é transformar tudo que as mulheres sofrem, tanto do espaço público e privado, em uma questão política de ser estudada, etc. Indo mais além, o feminismo radical, ele busca a libertação de todas as mulheres. Então, diferente, por exemplo, do liberal, que é a igualdade de gênero, o feminismo radical ele já não quer. Ele quer, mesmo porque dentro do feminismo radical, eles são as mulheres feministas radicais são abolicionistas de gênero. Então, para elas não existe isso de, por exemplo, de trans, de pessoas que. Eu não entendo muito como é que está hoje, a questão do binarismo, essas coisas, tipo assim, de pessoas que são não binárias, Não etc. binários, né? Não, para elas não existe isso. Não existe isso de igualdade de gênero, eu sou igual, não. Elas são abolicionistas de gênero, não tem gênero, porque elas consideram que o gênero é diferente de sexo. O gênero, elas consideram o gênero como opressor. O gênero é a forma como nós somos socializados. É a forma como eu fui socializada como mulher, por exemplo, de sofrer desde pequenininha, de ter minha orelha florada ainda bebê, essa socialização a gente chama de gênero, entendeu? Homens, quando desde pequenos são incentivados a não chorar, essa socialização a gente chama de gênero. Então, elas não querem igualdade de gênero, porque elas acham que isso é opressor. Para elas tem que abolir o gênero. Elas querem libertar todas as mulheres. É a primeira premissa delas. Tem que abolir o gênero. Vamos ver mais. Muita gente fala que nas redes sociais que as mulheres, que as feministas radicais, elas são racistas, que elas não estudam mulheres negras. Olha, a questão é a seguinte. As pessoas na internet, eles pintam as feministas radicais como dotadas de preconceito, assim, com outros tipos de movimentos sociais, sabe? Sim, elas são igualadas a ao forma movimento que as conservador pessoas no pintam Brasil. elas, né? Mas elas são, elas são identificadas como, tipo assim, parentes do Bolsonaro, né? Tratadas como se fosse do movimento conservador. Eu não posso ser desonesta. As coisas que eu li do feminismo radical são muitos estudos sobre mulheres asiáticas, muitos estudos sobre mulheres africanas, no geral, muitos estudos sobre mulheres da América Latina. Então, eu não posso falar que é um feminismo majoritariamente branco, que elas não estudam mulheres negras, não brancas e amarelas. Né? Mulheres amarelas são mulheres asiáticas. Porque nos estudos que eu li, realmente, eu não li só teóricas brancas, não. Tá? Se me identificar como feminista radical. Tá?
A questão de ser considerado movimento conservador é por causa das mulheres trans, né? Como que o feminismo radical vê isso? As feministas radicais não consideram mulheres trans mulheres, tá? Esse é o principal ponto, assim, delas serem chamadas de transfóbicas, e com toda razão, porque se uma mulher trans, por exemplo, falar eu considero mulher e tudo mais, né? Elas não aceitam. Aí não aceita mesmo. Aí é tipo assim, mulheres para elas são pessoas portadoras de vagina, entende? Essas são consideradas mulheres. Daí surge isso mesmo, de que a feminista radical pega texto aleatório na internet. Não, realmente, não posso ser... né, eu tenho que ser verdadeira com as coisas que eu estudo. O feminismo liberal realmente pega as coisas, não sei da onde, assim, mas eu acho que é de sites, assim, que, sei lá, sabe? Não sei nem se pode dizer um site, é conteúdo que não tem nenhum tipo de ciência, não tem nem referência. As feministas radicais, elas trabalham com muita referência teórica, tá? Muita referência teórica. Muita gente zoa, né? Feminista radical falando que elas ficam indicando PDF pros outros, e é mesmo. Elas leem bastante, indicam muito PDF pros outros. Né? Quando xinga, manda PDF. Mas, sim, é um movimento onde há transfobia, né? Então, são transfóbicas, né? Tanto é que a autora do Harry Potter, eu nunca li Harry Potter, gente, mas ela, né, teve aquela confusão toda, né, porque acharam ela de transfóbica e foi mesmo e tal, aí falaram que ela era feminista radical, né, porque sempre associam isso a feminista radical. Então, assim, tem muitas feministas radicais que não estudam mulheres negras, e se só estudam mulheres brancas, sim, e aí é uma parte do feminismo radical que é racista. Tem feministas radicais que são mais amplas, que estudam as mulheres, né, de raça, etnia diferente, etc., religião e tudo. Mas todas elas, todas são transfóbicas, no sentido de que se você for considerada, você se considera mulher, né? Tudo mais, mas antes você nasceu com órgão, né, masculino e você se identifica como mulher agora e tudo certo, né? A gente tem que respeitar, eu super concordo, etc. Mas para elas não, para elas você não pode entrar no movimento, para elas você é um homem, etc. O que sim é transfóbico. Eu acho que não é legal, a gente tem que respeitar todas as pessoas, né? E realmente a gente tem que lutar contra isso, com essa transfobia. Então, essa segunda onda do feminismo radical, ela é marcada primeiramente pela essa questão do pessoal da política, é uma questão muito interessante, tornar o que acontece no âmbito doméstico, privado, no público, deixar minha opressão pública, denunciar a violência doméstica, né? Então, elas têm, esqueci de falar também, as feministas radicais, elas lutam muito contra a pornografia, pedofilia, e, deixa eu ver depois, alienação parental. Então, assim, elas são contra a pornografia, todas elas, tá? São contra a pornografia. Eu não sou feminista radical, mas eu também sou contra a pornografia, porque eu acho que o pornô, ele oprime mulheres, e etc., mas é assunto para outro tempo. Elas fazem uma luta muito séria contra a pedofilia, denunciam pedófilos e tudo mais. Então, a contribuição delas é muito contraditória, porque por mais que faça bem para um lado, tem que estar completamente equivocado, errado, não são abertas ao debate para mudança, então é muito complicado, né? Eu vejo assim, na década de 60 e 70, a contribuição que elas fizeram foi muito importante, no quesito de tornar público tudo o que acontecia, de ter muitas mulheres escrevendo, inclusive nessa série que eu indiquei para você, gente, e para o público que ouve aqui, essa série Miss América, você pode jogar no Google, você acha ela. Ela mostra diretamente o que é a segunda onda do feminismo. Se você quer saber o que é a segunda onda do feminismo, a série toda mostra as autoras, o que elas lutavam, etc. O lesbianismo, a questão das mulheres lésbicas, né? Esse termo, heterossexualidade compulsória, que hoje é muito utilizado, veio de teóricas radicais, né? A questão de tratar de trazer o estudo de lésbicas à tona veio principalmente também a partir de feministas radicais. O que acontece é que a partir do dos anos 90, 2000, daqui para cá, né? Assim, o movimento, desde sempre, assim, algumas teóricas, desde o século 60 e 70, muitas eram racistas, etc.,
Eu não posso generalizar nem todas, mas a maioria. E aí ainda tem essa problemática de, a partir dos estudos de gênero, né, que eu vou chegar nessa parte, que seria considerada a quarta onda do feminismo, que é o movimento queer, etc. Aí que vem a questão de que elas não aceitam mesmo, são transfóbicas e tudo. Provavelmente, se alguma delas escutar esse podcast, eu vou ouvir pra caramba, mas é complicado. Mas aí o que eu vejo na internet é um hate assim, muito grande, né? E tal, mas com essas mulheres, etc., com razão. Mas eu acho que também a gente tem que criticar de uma maneira que não entre numa misoginia, entendeu? Eu não preciso criticar essas mulheres chamando elas de puta, de vaca, de não sei o quê. Eu posso criticar falando, olha, você é transfóbica, você não tá afim de mudar seu discurso, então não acho que é legal. Tipo, se você não quiser também, você só bloqueia e tal, mas eu não acho que é legal você estar fazendo transfobia, porque mulheres trans morrem, não têm oportunidade, são assassinadas diariamente, não têm oportunidade de emprego, não têm oportunidade de nada. E não é legal esse tipo de discurso, né? O problema é que a maioria delas não são abertas ao debate, já tem tudo fixado ali, não quer mudar muito, não são abertas a novas teorias, a livros atuais, ficam muito focados em livros da década de 60 e 70. É isso que acontece. Então, assim, eu acho que criticar, mas eu acho que também não criticar dessa maneira, tipo assim, vaca, tem que morrer, porque aí você já entra na misoginia. Aí você acaba, tipo assim, quase fazendo igual. A pessoa tá sendo violenta do lado, você tá sendo do outro. Eu acho que tem que criticar, sim, se vier com muita falação, bloquear, porque não há mais tempo para ser transfóbico com as pessoas, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, agora eu vou ter que interrompê-lo. Tem muita coisa para falar ainda tem mais duas ondas do feminismo, a terceira e a quarta onda do feminismo, e sobre marxismo, mas por conta do nosso tempo, vamos deixar para a próxima parte, né, a parte 2. Por enquanto, obrigada, Elô, por esse podcast. Obrigado, Léo. Na verdade, o Léo está conosco, né? É verdade. Mas a gente espera que a galera, os ouvintes tenham gostado muito. E a gente só tem a agradecer a Heloísa por ter passado tudo. A gente sabe de tantas coisas, mas de uma maneira tão deturbada, mistificada, mas a Heloísa veio e realmente esclareceu bastante dúvidas pra gente. E é claro que não tem como falar disso em apenas uma parte. Então, é claro que os próximos podcasts estaremos convidando a Heloísa novamente para que ela continue a explicação. Não esqueçam de... Exatamente. Obrigada, gente, pelo convite. Exatamente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, seguir a Heloísa nas redes sociais e vamos pra cima. Você tem alguma coisa a acrescentar, Gabi? Só lembrar o nome das nossas redes sociais, né? Que arroba Saperialtcast. A da Heloíse. Heloíse Aquino com 2 As. Não é isso, Elo? Isso mesmo. Gente, vão lá, tem muito conteúdo legal. E no YouTube, Saperialtcast da mesma forma. E no Spotify então agora também, eu despeço de vocês. E só tenho mais uma coisa a dizer. Sigam no Spotify também. Sim. Então é isso. Saperialtcast. Ouse conhecer. Boa noite. Boa noite. Boa noite.